A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Eu não sei se você percebe, mas nós fomos criadas para esse encontro com Deus. Quantas de nós, talvez não pelos motivos apresentados aqui, mas por diversas situações, nós fomos nos distanciando. A vida foi nos levando para as demandas, nós fomos nos distraindo com outras coisas que foram tomando o nosso tempo. Nós fomos até negociando, às vezes, o nosso relacionamento com Deus para ficar bem com outras pessoas. Mas uma coisa é certa, o meu coração e o seu bate mais rápido quando a gente pensa nesse lugar, onde Deus está disposto a quebrar o que for necessário, contanto que Ele possa nos emendar e nos tornar inteiras de novo. Nós fomos geradas para isso. Dentro de nós há um grito por essa presença. E esse grito pela presença, ele não é construído na estrutura. Ele não é construído na beleza do palco. Ele não é construído em você chegar aqui e ter alguém com carinho te recebendo na porta, ainda que isso seja importante para te fazer acolhida. Isso não é construído por meio das luzes, ainda que elas gerem para nós um ambiente confortável. Isso não é gerado pelo friozinho do vento. Isso não é gerado pela qualidade do som. Um encontro é gerado por um coração clamando pela presença dele. Então tudo isso que existe é uma maneira necessária para que nós tenhamos estrutura e conforto, mas a estrutura e o conforto não são fundamentais, porque nós sabemos que podemos ocupar posições sem ainda ocupar um lugar no propósito de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que um bom som é diferente de ser tocados pela presença. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida hoje ela é vivida para o conforto. Você chega num shopping center e o conforto ele te é apresentado. Você chega num ambiente, o conforto é necessário. E talvez isso até tornou eu e você alguém que procura conforto antes de buscar a presença. Então talvez nós não façamos esforços. Talvez a gente não se permita romper lugares antigos, porque o mundo foi nos ensinando que tudo que nós precisamos é um conforto e uma boa estrutura. E é fato que as coisas podem continuar rodando por conforto e estrutura. Quantos casamentos demoram a ter curas, porque as pessoas ficam ali acomodadas na situação. Elas ficam acomodadas e não têm uma boa comunicação, porque afinal de contas, no final do mês, as contas estão pagas. Elas ficam acomodadas em um relacionamento não ser mais profundo, em não se desnudar mais a alma, porque afinal de contas, está tudo bem. Daria muito mais trabalho mexer nisso. Quantas amizades nós vamos tolerando e dizendo, bem, ela não é minha amiga, ela é falsa. Bem, você também é, porque você continua nessa amizade sem chegar e tratar o cerne da questão entre nós estamos juntas ou não. Relacionamentos vão sobrevivendo na base do deixa como tá, é melhor do que passar por alguma mexida aqui. Mas no fundo, nós fomos gerados para ser completamente mexidos. Nós fomos gerados para um lugar de encontro, não sei você, mas sabe quando vai dando aquela hora que o sol vai se pondo? Se você pedir para levantar a mão, você vai descobrir mais pessoas do que você imagina. Quem dá um banzo no fim do dia? Levanta sua mão, rapidinho. Olha para o lado. Começa a perceber que algumas mulheres sentem isso. A Bíblia declara que a viração do dia, essa hora que o sol se põe, era o lugar que Deus ia até o jardim. E Ele tinha um encontro com o homem e com a mulher. A nossa natureza grita.
ela grita por Deus. A natureza grita a cada momento que nós estamos lutando para tentar encaixar muitas coisas na nossa rotina, para não sentir tanto essa sensação de vazio. Durante a noite nós reviramos na cama, porque na verdade nós estamos procurando um sentido para isso tudo. Afinal de contas, eu não nasci para me levantar pela manhã, cumprir as funções, me alimentar, ir no banheiro, vestir uma roupa e deitar. Mas não sentir que Ele está aqui. Não sentir a presença de Deus palpável, não crer em milagres, não desejar algo maior. Dentro de mim, de você é um grito pela grandeza. Isso não é megalomania. Você foi criado para algo além de si mesma. A sua alma grita por fazer a diferença nessa terra. Há uma razão pela qual você foi gerada por Deus, e dentro de você há um grito: eu nasci para mais do que isso. Tem algo dentro da gente que clama por esse lugar. Que é isso? Tem algo dentro de mim, de você, que quer mais do que um rostinho bonito e uma roupa que combine. Dentro de mim, de você, algo clama: ah, Deus, como eu preciso de Ti. Ah, Deus, para que eu nasci de verdade, Pai. Eu posso Te ver na minha rotina? Será? Porque eu conheço mulheres tão cheias da presença de Deus que encontram mais sentido lavando uma louça do que algumas ocupando um cargo de CEO numa empresa. Mas ao mesmo tempo existem mulheres vivendo a rotina da sua casa tão vazias, em contraste com mulheres que hoje são diretoras do Banco das Américas. Ela é uma mulher cristã que veio da África, aprendeu a ler aos 12 anos de idade e hoje ocupa a função de maior responsabilidade financeira do mundo inteiro. A questão não é aonde você está, porque você, como mulher, de fato pode estar em qualquer lugar, ocupar qualquer frente, fazer qualquer coisa simples ou complicada. Mas o que dá para mim e para você é um senso de pertencimento. É essa sensação dentro de nós que grita pela presença de Deus. Existem mulheres tão plenas na sua maternidade quanto outras em crise. Existem mulheres tão plenas liderando algo quanto outras vivendo isso de maneira vazia, só para ocupar uma função. A questão não é onde você está, mas é com quem você está. Uma mulher cheia da presença de Deus, ela consegue viver cada estação, encontrando a razão pela qual ela está ali. Ela consegue não viver ansiosa quanto ao futuro, ou temerosa e angustiada quanto ao passado, porque ela está instalada no presente, glorificando a Deus e dizendo: bem, obrigado, Senhor, eu afinal de contas nasci para você e eu posso viver por Ti todos os dias da minha vida. Essa mulher encontra motivos pelo qual amar alguém. Ela consegue viver no meio da rua um senso de: eu acho que o que está acontecendo? Eu posso orar por você? Bem, eu vou voltar em casa e pegar um prato de comida. Você precisa de alguma coisa? A amiga liga e ela tem uma palavra de esperança. Não é porque ela é uma mulher perfeita, não é porque todos os dias são bons, mas é porque Deus é bom, apesar de como está o dia dela. Eu normalmente recebo perguntas de como você dá conta de tudo bem? Eu não dou. Mas eu tenho Ele. E Ele começa a colocar a minha vida em ordem todos os dias. Porque a palavra fala que aquele que está no Senhor, Ele endireitará as suas veredas. Você sabe o que é vereda? Vereda é caminho. Então, se eu estou nele, Ele vai endireitar a minha vereda. Às vezes eu vou me desviar para a direita e Ele me trará de volta para a vereda. Às vezes eu vou me desviar para a esquerda. Eu vou chegar a lugares de abismo na minha própria história. Talvez eu esteja tão ansiosa ou preocupada naquele dia que eu estou num abismo a ponto de cair. Mas Ele endireitará as minhas veredas. Às vezes eu tenho uma resposta na ponta da língua e eu estou a ponto de dizê-la, mas Ele endireitará as minhas veredas. Às vezes eu estou tão triste que eu também quero fugir, mas Ele endireitará as minhas veredas. Às vezes eu quero tanto
fazer algo mais simples. E aí Ele vai me dizer, não. Ele endireitará as minhas veredas. Às vezes eu quero complicar as coisas. E Ele vai me dizer, é mais simples. Então Ele endireitará as minhas veredas. Afinal de contas, nós já fomos criadas para suportar tudo. Nós fomos criadas para confiar nele, porque Ele endireitará as minhas veredas. Bem, como você aguenta, eu não aguento. Eu não aguento. Mas eu tenho Ele. E quando eu estou no meu limite, eu lembro que não há nada que não possa contribuir para o bem de quem ama a Deus e é escolhido segundo os seus benefícios. Sabe, eu olho para Ele e digo, bem, Deus, isso aqui pode ser o meu limite, mas não é o teu. E o Senhor me prometeu que tudo coopera para o bem de quem te ama. Bem, Deus, eu te amo. Eu te amo, Deus. Talvez alguns dias, como Pedro, eu te neguei em algumas fogueiras da minha história. Mas eu estou voltando atrás e apagando essas fogueiras que me lembram o meu passado. E dizendo a você, ei, eu te amo, Senhor. E se eu te amo, tudo cooperará para o meu bem. Afinal de contas, eu não estou sozinha. Então você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa suportar tudo. Você só precisa saber que você continua tendo Ele. E se você sabe como encontrá-lo, e se você sabe como deixar o seu coração arder, não há nada que não coopere para o teu bem. E não há nenhum caminho que Ele não possa endireitar. De fato, a vida é mais fácil com Jesus. Eu sei que às vezes dizem a você que as coisas complicam. Não, o que complica somos nós mesmas. É a nossa própria concupiscência. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu li na Bíblia concupiscência. Eu disse, uau, que palavra bonita. Criança sempre gosta de palavras assim, não é verdade? Seborreia, hemorroida. As crianças sempre querem saber o que é, afinal de contas, uau, que palavra. Paralelepípedo. É como se fosse assim, já que eu posso, falar essa palavra, deve ser algo muito importante. Como minha mãe diz, eu confundia adulta com adúltera. E um belo dia eu cheguei para ela, mãe, eu sou adúltera. Ela, não, minha filha, você não é. Eu sou, mãe, olha o meu tamanho. E ela entendeu. Ela, filha, você é uma criança. E eu saí de casa com aquilo na cabeça. Como alguém que gosta de refletir e mastigar pensamentos. E quando ela conversava com alguém no meio do shopping, eu olhei para ela e fiz, mãe, eu não sou, mas você é uma adúltera. Aquela pessoa olhou para a cara da minha mãe e ela, calma, eu posso explicar. Nós gostamos dessas coisas intensas e complicadas. E essa palavra concupiscência deve ter sido feita de uma maneira difícil, só para chamar a nossa atenção. O que complica a nossa vida não é Jesus, mas é a nossa concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Desejo desenfreado. Então, o que vai complicar a minha vida, às vezes, é meu desejo desenfreado pelo sucesso. Às vezes, o que prejudica a minha vida é meu desejo desenfreado de me proteger. Então, eu posso expor qualquer outra pessoa. O que complica a minha vida, às vezes, é o meu desejo desenfreado de me esconder. E aí, Deus tá doido para usar a gente, porque Ele sabe o que Ele colocou aqui dentro do meu e do seu coração. Então, normalmente, o que complica o propósito de Deus não é o fato de entregarmos a nossa vida a Ele, é o fato de, apesar de entregarmos a nossa vida a Ele, ainda estamos aqui muito apaixonadas pelas coisas que queremos. Eu ainda quero tanto isso, que eu não quero Ele ainda como eu preciso querer, entende? Eu desejo tanto ainda essa posição. Uau! Posição não é nada além de responsabilidade. E só pode estar em posições de relevância quem tem a responsabilidade de fixar suas raízes no secreto. Porque sem raízes fortes, a relevância é abismo. Mas com raízes, ela te puxa para o lugar onde a vereda é ajustada. Esses desejos que nós temos de provar o nosso valor, porque afinal de contas fomos tão desacreditadas ao longo da história. Fomos meninas que cresceram debaixo de palavras de julgamento. Fala demais, fala de menos, você é muito tímida, ou você é muito
Você é muito amostrada porque você tinha aquele dom artístico. Imagina a Paulinha criança. Eu acho que a mãe dela sentava e assistia uma peça por dia. É assim. E nós vamos recebendo rótulos. Então nós crescemos como adultas lutando para remover esses rótulos. Mas não é a respeito de pedirmos que Deus os tire. Nós começamos a provar que não somos o que disseram. Meninas que foram ofuscadas por palavras de maldição. E elas vão entrando na sua vida tentando dizer, bem, eu não sou bem isso. E se alguém trisca em algo que pode soar para ela, que ela está sendo acusada de novo, aquela mulher perde a compostura e volta a ser a menina que era. Mas nunca chega a mulher que nasceu para ser, se não deixar Deus tocar nessa identidade. E aí vamos provando. Nós queremos ser muito cultas e elegantes, afinal de contas nós éramos faladeiras. Nós queremos ser brigonas, afinal de contas, éramos as bobinhas que chegavam apanhadas em casa. Nós queremos ser, então, alguém muito calada, afinal de contas, batemos muita boca na infância e fomos taxadas como briguentas. E a gente começa a não desenvolver a característica pela qual nós fomos criadas. Aquela menina faladeira deveria ser uma pregadora da palavra. Pregadora! Aquela menina debatedora era uma justiceira social, que agora está paralisada. Aquela menina que todo dia tinha uma coisa diferente para dizer, era alguém cujas artes iriam soar como uma manifestação da glória de Deus. Aquela menina que chegava apanhada em casa, era aquela pacificadora que foi morta na sua identidade por alguém que disse que ela devia que aprender a bater também. No fundo, nós estamos tentando voltar à origem o tempo inteiro, daquilo que já éramos na nossa natureza na infância, e que ao invés de ser lapitados para tomarmos a forma principal do chamado de Deus para nós, fomos sendo trituradas e perdemos a nossa identidade e ficamos por aí como mulheres tão bem resolvidas na sua aparência, mas não tão confusas na sua essência. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente. Fui encontrado pelo teu amor. Você percebe que o tempo inteiro o único lugar que pode nos transformar naquilo que Deus nos gerou para ser é esse lugar do encontro? Nós estamos até hoje procurando esse lugar. Essas nossas correrias, esses nossos desesperos, essa nossa sensação de atirar para tudo que é lado, é no fundo, uma filha procurando de volta o caminho para o coração do Pai. Essa nossa vontade de ocupar funções e provar que damos conta. Essa nossa inquietação. Devo fazer o quê? Esse medo do que os outros pensam da gente. É na verdade uma filha dizendo, para onde eu irei? Quem eu sou? Para que eu nasci? Eu não aguento mais fazer as mesmas coisas dos mesmos jeitos e ter os mesmos resultados. Porque no fundo, estamos vivendo exatamente o que C.S. Lewis disse um dia. Se eu encontro em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Tem dentro de você algo que nada satisfaz? Que bom. Você não é daqui. Tem algo dentro de você que nada tapa esse buraco? Glória a Deus. Você não é desse lugar. Sou forasteiro. Eu sou forasteiro aqui. Todos os meus sonhos eu já realizei, mas ainda me falta algo. Eu não sou daqui.
Eu não sou daqui. Eu nasci para algo mais, eu não sou daqui. Eu sou cidadã dos céus. Sabe, eu tive um pequeno choque cultural. Eu sou uma nordestina, então você imagina. A macaxeira daqui, que é a mandioca, não é como a de lá. Pra você ter ideia, existia o poema de Passárgada. Você deve ter estudado em literatura. E dizia que o que canta aqui não canta como lá. O hino nordestino foi inspirado, a canção pernambucana foi trazida nessa situação. E a gente canta, né? Salve a terra dos altos coqueiros, que beleza, soberbo estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Inspira-se em Passárgada e diz: bem, na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E os pássaros que aqui granjeiam, não granjeiam como lá. Então o senso de extraterritorialidade, o senso de não pertencimento, aquele poeta estava dizendo: bem, é o que canta, pode ser o mesmo passarinho, mas não canta como o passarinho de onde eu vim. Não é igual, não é do mesmo jeito. Então, bem, nós estamos gritando o tempo inteiro com a nossa vida para Deus: olha, eu posso te adorar aqui, mas não é a mesma sensação. Existe algo dentro de mim que quando eu adoro, eu me conecto a ti, mas ainda falta algo. Porque eu ainda nasci para algo além disso aqui. E eu, com pequenas adaptações, eu sinto que a mandioca é diferente. Eu sinto que a batata doce é de outro jeito. O morango aqui é melhor, mas nenhum abacaxi se compara ao de Gravatá, lá nas serras. Lá é mais docinho. Quando eu chego num lugar, a primeira pergunta que me fazem é: você é de onde? Onde você mora? Muito interessante. Em Recife, quando alguém conhece você, ninguém pergunta onde você mora. Aqui todo mundo pergunta. Foi uma coisa que eu disse para Jesus: amor, o que acontece aqui? Quando você chega, a pessoa pergunta seu nome, e a segunda pergunta é: você mora onde? E eu fiquei tão desconfiada. Por que quer saber onde que eu moro? Coisa estranha. Então esses pequenos choques culturais já me anunciavam: você não é daqui, você é nova. Seu sotaque é da onde? Por que você fala diferente? Às vezes a gente até se sente um pouco de fora do grupo, né? Eu lembro que quando eu cheguei já me adaptando à nova realidade. E eu fui logo fazer um curso extra dentro da própria OAB São Paulo, minha formação é jurídica. E eu lembro que quando eu chegava lá, quando vinham os debates, alguém sempre tinha uma piada, um comentário de nordestino. Será que quando você chega nos lugares, todo mundo tem uma piada de crente? Ah, agora que é crente. Parece que até vai virar aqueles bonecos de posto, né? A pessoa se enrola tanto que você não sabe o que vai acontecer. Agora que é crente. Ah, não, fala isso junto de fulana, não, ela é crente. Ah, tá estudando para ser pastora. Cuidado não que vai pregar aqui. Mas dentro de você tem algo gritando: eu não sou desse lugar. Eu não preciso levar isso para o meu coração, porque eu não sou daqui. E aí começa uma briga dentro de nós. Porque como eu entendi que Deus estava me colocando em Campinas. E eu estava amando a terra. Mas a terra às vezes olha para mim e fala: você fala diferente. Vai, fala porta. Eu porta. E eu não conseguia falar na mesma linguagem. Entende? O meu R não dobra. Quando eu conheço alguém, eu não pergunto onde a pessoa mora. Porque a minha cultura ainda estava gritando dentro de mim, porque eu não nasci aqui. Mas dentro de mim havia um amor, uma paixão por aquela terra.
Eu comecei a amar, eu comecei a fazer amigos, eu comecei a me enraizar, eu comecei a gostar de pão na chapa. Minha filha essa semana olhou pra mim e fez: mãe, eu fiz o pão na chapa. Eu sei o que, rapaz? E o que é um pão na chapa? É um pão com manteiga assim, ó, quentinho. Você vem cá, comedora de cuscuz, volta pra tua origem. Cuscuz com leite. Brincadeiras à parte, Deus estava me implantando nesse lugar. E Ele estava dizendo para mim: ama, porque eu te coloquei aí por um tempo. Eu te coloquei por uma estação. Eu te coloquei por um propósito. Você já sabe onde eu vou chegar? Se sua mente funciona como a minha, você já sabe o que eu vou dizer agora. Se você já sabe o que eu vou dizer agora, você deve ser TDAH também. Sabe o que acontece? Não, o problema é que agora eu lembrei. Não, você não é TDAH. Não, você só usa muito celular. Aí a mente fica, entendeu? Porque todo mundo hoje em dia: ai, não fiz isso, não levei o lixo pra fora, é que eu sou TDAH. Né? Não, é sem vergonha. Eu não consegui ler a Bíblia, eu comecei a mexer. É malandra, deixou o celular do lado apitando. Pique. Tem coisa que é só malandragem. Tem outra que é realidade, tá? E aí você já vai entender o que eu vou dizer agora. Se você estava caminhando comigo aqui, sua mente conectou. E aí Deus começou a fazer coisas numa terra da onde eu não fui gerada. E eu comecei a trazer da minha natureza para a terra. E a terra começou a implementar características que Deus usou para trazer para mim. Bem, deixa eu te dizer, você não é deste mundo. E você começa muitas vezes a amar os locais que Deus te coloca, porque você foi gerado para um propósito. As pessoas vão continuar dizendo a você: você fala diferente onde que você mora. Mas você vai ver Deus te moldando por meio dessas circunstâncias. De repente você vai se ver largando o seu cuscuz e gostando de pão na chapa. De repente você vai ver a sua geração fazendo um caminho de edificação e construção. Isso não significa que você passou a ser daquela terra, mas significa que o propósito de Deus com você começou a fazer diferença nesse mundo. As pessoas ainda olham: poxa, você é crente, você se fala diferente. Bem, você é crente, você toma decisões diferentes. Bem, você ama a Deus, então você não faz o que a gente faz. Você não entra no conchavo, porque Deus te colocou nesse mundo por um tempo determinado para cumprir um chamado específico. Então, ainda que esse mundo olhe para você e você muitas vezes se sinta de fora, você se sinta falando numa língua diferente, comendo uma comida diferente, desejando coisas diferentes, foi Deus que te implantou aqui, porque Ele quer te usar. Então, dentro de você algo vai gritar: eu preciso fazer algo mais, eu preciso me entregar um pouco mais, eu preciso conhecer mais quem Ele é. Porque por mais que eu não seja dessa terra, Ele me colocou nessa terra e o meu coração queima por ela. Consegue entender? Tá ligada? Quem entendeu? Bate palma, tá ligada? Graças a Deus, todo mundo entendeu. Quem não entendeu, me avisa. Só que Deus coloca eu e você nessa terra, mas Ele dá pra gente um mapa pra casa. Salmo 25, 12 diz o seguinte: Ele o instruirá o caminho que deve seguir. Deus não larga você aqui e diz: ó, te vira. Você já teve essa sensação de alguém olhar para você e dizer: te vira? É horrível, né? Você está num lugar diferente, você não conhece ninguém, e de repente alguém te larga e ó, te vira. Tá contigo. Sei agora. Deus não fez isso. Ele garantiu para mim e para você que Ele nos instruirá o caminho que devemos seguir. Ele colocou dentro de mim e você uma bússola pela eternidade. Sabe quando alguém se vai e você fica muito mal de luto? Quando você perde alguém? Quem gosta de perder alguém? Levante a mão que eu vou orar por você agora, expulsar esse demônio. Ninguém. Sabe por quê? É mais do que saudade daquela pessoa, porque às vezes a pessoa é chata. Já notou? Todo mundo quando morre é bonzinho? Não, continua sendo chato. Mas você tem saudade, você tem um desejo que não vá. Você não quer se despedir. Por quê?
Porque isso não faz parte da tua natureza. A morte não é parte da tua natureza. Você foi criado para a eternidade. Você foi criado para a eternidade. E a palavra diz que nós chegaremos na eternidade e não haverá mais morte aqui. Não. Cadê o povo das antigas? Quem canta essa? Deixa eu ler para vocês, que coisa linda. Isso está baseado em Apocalipse 21:4, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já se passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são dignas e de confiança. Você foi criado para isso. Então você não aceita términos, dores. Tudo que é ruptura dói demais na gente, porque a gente não foi criado para isso. Nós fomos criados para essa realidade. Nós fomos criados para essa eternidade. Nós fomos criados para as coisas serem sincrônicas, harmônicas. Dentro de mim e de você há uma gestão que o próprio Deus fez. Você quer saber como combinar uma roupa? Vai ver se tem na natureza. Quem disse que roxo com verde combina? Jesus. Uma violeta. Quem disse que azul com amarelo combina? Jesus, nas ararinhas. Quem vai dizer o que combina na minha história e na sua é Ele. Quem vai dizer o que combina na minha história e na sua é Deus. Aí quando alguém chega e diz assim, não acredito nisso não, tu acha que isso vai dar certo? Rapaz, eu não sei, mas eu só sei que Deus sabe. E se Deus diz que está no plano dele, tudo vai dar certo. Afinal de contas, com o Cristo no barco, tudo vai muito bem. Você não viu não como a gente está enxerida agora? Com a lojinha da Farol, do C. Sabe o que é isso, gente? É uma maneira da gente se dignificar, tá linda, arrumada e ainda ser mantenedoras da obra. Para que a gente está fazendo isso? A casa de Deus não é comércio não. A gente está fazendo isso para manter, para honrar ministradores que virão, para cuidar da estrutura, para ficar leve para cada um de nós quando a gente se inscreve para a conferência, não ser um preço exorbitante. Porque quando a gente põe o valor da conferência na ponta do lápis, o valor não fecha. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai suar, saliva, suor e lágrima, mas a gente vai fazer acontecer, porque é para a glória de Deus. Então, tô toda aqui, de lojinha da Farol. Tudo isso tem, e a gente hoje, as meninas programaram para que a gente fizesse um valor mais acessível para honrar quem já é participante do C. Para quem quiser encomendar, já está pronta para a conferência. Então, de brinco a pulseira, saia e pullover feminino, é só você procurar a Karina, porque nós estamos pegando as encomendas, estamos vendendo com valor mais acessível hoje, bolsas, tudo isso, para quê? Para fazer acontecer a conferência, para que fique leve para todo mundo, entende? A palavra diz que a mulher de Provérbios 31 acordava de manhã, fazia, tecia a lã, depois ela já acordava, dava ordem a todo mundo dentro de casa, acordava as crianças, estava tudo protegida do inverno. Ela beijava o marido, a lamparina dela estava acesa de noite. Menina, a mulher acordava de manhã trabalhando e de noite ela estava dando couro. Sangue de Cristo tem poder, me dá essa energia, Jesus. Não é não? E ela dava ordem, ela resolvia, aí ela pegava os tecidos que ela fazia e vendia no mercado, e com aquela provisão botava coisa dentro de casa e ajudava, e o marido dela, por causa dela, era louvado às portas da cidade. Eu oro direto, Senhor, faz o meu marido louvado às portas da cidade. Não tem problema nenhum não, adoro. Quando eu vejo meu marido, meus filhos felizes, eu digo aleluia, glória a Deus, eu fico mais feliz ainda. E quando um homem é louvado às portas da cidade, Deus está dizendo, eu aprovei a mulher dele. Então eu quero ser aprovada por ti, Jesus. Faz meu marido ser louvado às portas da cidade. Percebe? Então o que nós estamos fazendo aqui é só botando Provérbios 31 em prática. A gente ora, a gente empreende, a gente faz e acontece, a gente louva, a gente adora. Só tem uma coisa que a gente não faz, ficar parada. Porque o resto... Deus deixou esse mapa. Deus deixou em mim e você essa natureza para a eternidade. Deus deixou em mim esse clamor. Mas Ele não deixou a gente sozinha.
João 16,13 diz: quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não fala de si mesmo, fala o que ouvi e anuncia a mim e a você o que está por vir. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem um interesse que a gente saiba o que fazer. Tem gente que acha que Deus está brincando de pique-esconde. Eu não sei o que Deus quer. Está lendo pouca Bíblia. Está orando pouco. Como assim? Que às vezes a pessoa chega para mim assim: né, pastora, não sei o que Deus quer. Olha aqui por mim para ver se Deus fala. A pessoa está querendo um revelamento, não é uma revelação. Porque muitas vezes a gente quer terceirizar a decisão para que alguém diga para a gente o que fazer. Porque se der errado, às vezes foi culpa dessa pessoa aqui, ó, falando que eu peguei negócio errado. Aí não pode ver uma rodinha de profecia. Opa! Olha, eu sou doida por profecia. Conferência você vê uma profetona aí das nações, a Stacy. Mas tem gente que tá assim, ó, pagando profeta. E tem profeta cobrando para dar palavra. De graças recebeis, de graças dais. Não me cobra não. Não, só pede uns acessinhos fácil. Só que é umas vantagenzinhas. É a mesma coisa. Vou dizer um nome horrível aqui. Isso e raparigagem é tudo a mesma coisa. É vender algo que a pessoa tem em favor, em vontade de um benefício próprio. E a gente vai procurando o quê? A gente vai procurando que alguém dê pra gente uma direção, uma tomada de decisão. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a consequência vai ser sua, lembre-se, a decisão também é sua. Porque a pior coisa é você ficar com consequência de decisões que não foi você que tomou. E Deus tem prazer em nos guiar a toda verdade. Deus não planejou que o relacionamento com Ele fosse constantemente. Temos que entender, gente, o que é chamado profético. Chamado não é profético, não é só assim, não, tu casarás com fulanos de tais. Não é. Tu irás para Cascais. Tu serás uma estrela cadente. Não é isso. O chamado profético é trazer revelação, mas é trazer exortação. Exortar não é corrigir, exortar é posicionar de acordo com o futuro. A palavra profética é uma das manifestações do chamado profético. O chamado profético de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava fazendo o quê? Levando todo mundo para o caminho certo, que era o caminho do preparo de Jesus. Então temos que ter cuidado, porque tem muita gente aí que a gente vai recebendo uma palavra, mas a nossa palavra é só aquela coisa assim: eu irei para as nações, mas nem passaporte eu tiro. Como que tu irás para as nações? De teletransporte? Eu serei usado para gringos e gringas. Tu fala uma língua estrangeira? Tá estudando? Tá pedindo a Deus uma porta para estudar a língua? Como que tu falarás? Então nós queremos coisas, nós não estamos querendo a vontade de Deus, nós estamos querendo pode pirim plim plim. O gênio da lâmpada. Nós queremos uma questão mecânica. E é por isso que a gente entra em tanta enrascada. A gente entra em cada fria, porque a gente pega uma coisa isolada e não se relaciona com Deus, a gente se relaciona com o que a gente quer que Deus diga. Então quando alguém chega assim: não sei o que eu vou fazer, não sei o que lá, porque Deus me falou. E é uma coisa absurda. E aquilo que Deus falou não está nem na palavra. O que isso quer dizer? Que no final dos tempos, os homens levantarão profetas da sua própria vontade. E a palavra já declara isso. Nós levantamos aquilo que nós queremos ouvir. Isso é muito perigoso. Porque a gente sai do lugar onde Deus pode nos guiar à verdade. E nós vamos para o lugar onde eu crio as minhas verdades. Aí depois eu estou lascada, ferrada, endoidada, endoidando os outros, e não sei por quê. Porque eu não estou vivendo a vontade de Deus. Eu estou vivendo o meu desejo disfarçado de que Deus disse isso para mim. Ouvir Deus, gente, é tão simples. Deus não precisa falar assim: eis que te digo. Isso a gente ouvir um negócio assim de noite e a gente até acorda desesperado, né? Procurando bons debaixo da cama. Porque a palavra fala que o mesmo Deus que falou com a voz de trovão é aquele que passou como um vento sereno. A palavra diz que, olha, que passou um trovão, Deus não estava lá.
Isso era o profeta na caverna, que passou não sei o quê, um redemoinho não era, quando passou um vento suave, a presença de Deus estava lá. Deus pode falar do jeito que Ele quiser. Ele pode vir como trovão, Ele pode vir como calmaria, Ele pode vir como assovio, Ele pode vir de qualquer maneira, mas uma coisa que é certa, Deus vem. Deus vem, Deus é o maior interessado em falar contigo. Então, existe uma simplicidade na presença de Deus. Existe uma paz no nosso coração que posiciona que Deus está trazendo aquilo. Existe uma leitura da palavra que confirma com a oração que eu fiz pela manhã. Existe uma voz profética que às vezes está no meio do caminho, pega na minha mão e diz: olha, o Senhor está te dizendo o que Ele vai fazer. Eita, isso combina com aquilo que eu já estava sentindo da paz de Deus. Existe uma circunstância que começa a se movimentar de maneira sobrenatural, mostrando que Deus está agindo ali. Então muitas vezes eu vou abrir portas, ok. Então eu começo a orar: Senhor, abre a porta que é tua na minha vida, Pai. Aí eu leio a palavra, aí lá na palavra está dizendo: eu sou o Deus que vai adiante de ti. Eu abro portas que ninguém pode fechar e fecho portas que ninguém pode abrir. Nossa, confirmou de novo. Aí alguém foi, segurou na minha mão durante o culto, orou comigo. E a pessoa quando orou disse: olha, eu estou vendo Deus abrir portas na tua vida. E você, meu Deus, bate com o que Deus falou, com aquilo que eu sentia, com a paz que eu estou no coração. Aí alguém liga para mim: olha, eu queria te convidar para uma entrevista diferente. Aí você: ok, você vai, mas seu coração não está em paz. Eita, Paulo, achei que era isso. Aí no outro dia você se levanta, encontra com alguém: nossa, estou precisando de alguém para fazer isso e isso lá na empresa, não sei o que lá, não sei o que e tal. E o teu coração se enche de paz. Existe algo que queima aqui. Você viu, Deus falou. Percebe Deus falando nessa situação? As coisas começam a cooperar. Elas começam a fazer sentido, elas começam a confirmar. E aí o nosso coração vai se enchendo de paz. E quando Deus abre a porta, eu não esqueço Deus e fico com a porta, não. Eu vou e entro na porta com o Senhor ao meu lado. Porque Ele quer me revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Percebe? Então existe um caminho, existe um mapa. Existe um mapa. O próprio ex dos céus é Jesus. Ele é o navegador. E Ele vai dizendo para você: vir à direita. E Ele nunca erra o caminho. Porque o ex é assim, senta no lugar errado, Ele faz recalculando. Jesus não precisa recalcular. Porque Ele te guiará a verdade. Ele te guiará o caminho que você deve andar. Ele te levará por o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Ele vai acendendo. Você já pensou nisso? Que é lâmpada para os pés? Enquanto você anda, Ele está acendendo o caminho. Fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir. Ele está fazendo isso por mim, por você o tempo inteiro. Está abrindo porta onde não tem. Está fazendo caminho no ermo e rios no deserto. Ele tem um mapa nas mãos. Você vai deixar Ele te guiar? Você vai deixar Ele te guiar de volta para o lugar do encontro? Você vai deixar Ele te levar para o lugar da promessa? Porque, gente, sentir-se em casa não é algo natural da carne. É algo espiritual. Você não vai encontrar canto nessa terra enquanto você não encontrar nele a tua casa. Se você não encontrar em Deus a tua casa, você pode morar num palácio e você vai estar desconfortável. Se você tiver Deus, você pode estar num quartinho, mas você vai sentir a paz que excede a todo entendimento. Porque pertencimento não tem a ver com posse. Pertencimento tem a ver com segurança. Tem a ver com chegar em casa. Eu digo pro meu marido que quando eu estou junto dele, eu cheguei em casa. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa pode construir uma casa com muito esforço e trabalho duro. Mas só constrói um lar uma mulher cheia da presença de Deus. Uma casa é tijolo. Uma casa é parede. Uma casa é prato, cama. Mas um lar não. Um lar é oração pelo filho inquieto, dizendo: ei, o Senhor é a tua paz.
E os que esperam nele não ficam desamparados nem desiludidos. Filho, filha, dorme, porque você está seguro. E se você precisar de qualquer coisa, a mamãe está aqui. Lá é uma criança chorando, correndo na rua, e você coloca ela no colo e dizer: calma, você está perdido, a gente vai resolver. Lá é uma esposa que deita num braço de um marido e encontra segurança. Lá é uma mulher que, por mais que não tenha uma presença de um marido ao seu lado, tem um Senhor que diz a ela: eu sou o teu marido. Deixa eu te dizer uma coisa, tem mulher que se sente sozinha e diz: eu estou frita, porque as outras irmãs na igreja tem alguém ali com quem contar. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está mais bem casada do que a gente que é casada, porque a Bíblia diz que Deus é o teu marido. É como o órfão pode não ter pai, o órfão pode não ter mãe, mas a Bíblia diz: eu sou o pai dos órfãos. É o que o Senhor diz. Então não há nenhuma ausência na tua história ou na tua vida que Deus não sobrepuje da presença dEle. Lá é quando uma amiga te recebe em casa, é quando você, essa amiga que recebe, e o seu bolo quentinho com um cafezinho faz alguém dizer: eu tenho um valor. Alguém se importa. Lá não é feito por quantas pessoas moram dentro de uma casa. Lá pode ser uma pessoa enchendo um ambiente com a glória de Deus. É aquele dia que uma mulher se levanta e diz: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas. Desde quando eu me levanto até eu me deito, eu cantarei a bondade. És fiel. Em todo tempo tu és tão. Eu cantarei a bondade. Tua bondade. Bondade me seguirá. Enquanto eu viver, me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E às vezes está com aquela sua xícara de manhã, com uma papete, arrastando o seu pijama, mas você não está sozinha. E você acabou de se levantar, mas você já está dizendo: ei, tua bondade me seguirá, Senhor. Aí você está ligando o fogão para fazer um cafezinho. Tua bondade me seguirá. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Às vezes você está lá fazendo seu chazinho antes de dormir. Você já acabou de passar hipoglós na cara. Botou sua touca de cetim. Está com sua calcinha folosada. Levantando aquele edredom. Entrando embaixo dele com sua meia do Mickey. Mas você não está sozinha. Te dou o meu ser. Entrego tudo a ti. Você está ligando lá a sua adoração. Está botando Gabriela Rocha no último point. Você não está sozinha, já virou um lar. Te seguirás.
bondade me seguirá, Senhor. Você está fazendo um ovo mexido e você está dançando dentro de casa. Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E aí você já está adorando. Daqui a pouco você já está com um ranho descendo do nariz. Aleluia. Você começou a se preparar para o dia. Você acordou a Fiona. E você está começando a ficar linda e maravilhosa. Porque a sua beleza vem de dentro para fora. E aí você já começou a se ajoelhar. Você tem aquele seu cachorro doido, que ele já foi te dar uma lambida na cara. Sai, Totó. Ô, Márcia. Era só um beijinho. Você já abriu a banana, tá botando o ovo mexido, colocou um café, um chá, tomou o seu Nescau. Se você fosse casada com o Vitor, você estava fazendo Nesquik para ele. Alguns de nós tem um filho já correndo dentro de casa. Mãe, terminei, vem me limpar. Mas você tá lá. Oh, aleluia. Tem coisa mais doida que uma mulher cheia de Deus. E você tá cheia. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Te dou o meu. Eu tô cantando errado. O meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aí você tá orando por aquele parente que não tá bem. E você tava mal porque o parente tá mal. Só que agora você adorou, você tá bem pra ajudar o parente a ficar bem. Você tá orando por um sonho. Ou você tá olhando para um ventre vazio e tá dizendo: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aí você tá olhando para uma cama vazia. Você passou a madrugada orando. Você disse: não, hoje não, Satanás. Porque hoje eu já botei os meus pés para pisar aquela que o Senhor pôs em inimizade comigo. Eu vou pisar essa serpente, mas eu vou me levantar e vou dizer: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade do meu Deus. E eu vou me levantar, não como alguém que perdeu mais uma batalha, mas como alguém que está ficando pronta para vencer a guerra. Porque eu sei quem Ele é. A bondade de Deus. Ai, vou mais um dia me levantar. Ah, quantas vezes? Perseguida, mas não desamparada. Abatida, mas não desiludida, não. Cansada, mas não tô assim largada, né? Botou de novo o terninho, botou o salto, vamos embora. Porque nenhuma batalha, nenhuma perseguição é maior que o meu Deus. Eu vou lá e vou fazer bonito. E quando disserem parabéns, bom trabalho, eu vou dizer: foi Jesus que me ajudou. Ou de vez em quando, seu maior campo de guerra é esse: fazer um coque na cabeça. Traz o rodo aí, traz a vassoura. Tô pronta que eu vou limpar essa casa, mas eu vou limpar dando glória a Deus. E eu vou fazer disso daqui, não é uma casa não, é um altar. Porque não importa o que você esteja fazendo, no fim das contas, o que conta é para quem você está fazendo. Se do alto de um salto ou numa havaiana com meia, o que importa é que você não está só.
Todo tempo tu és tão, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. João 14:23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Existe um ponto inicial, a história de Adão e Eva, todo mundo já sabe. A concupiscência, lembra daquela palavra que bonita que eu usei? Era tão forte neles, de dominar, de entender, de querer, que isso gerou uma ruptura entre Deus e o homem. Aquele lugar do encontro já não era mais o mesmo. E aí o homem foi tirado do Éden. O homem foi tirado do Éden, significa o lugar do encontro, significa um jardim de adoração. O Éden era um lugar da plenitude. Aí eu e você fica aqui, ó, tantã, que nem barata. Fica que nem a dona baratinha, com a fita no cabelo e dinheiro na caixinha, procurando a próxima oportunidade. E a gente parece a própria dona baratinha, que nem a gente aprendeu na escola. Quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. A gente fica nas janelas da nossa história perguntando quem quer ajudar a dona baratinha. Aí a gente vai para outra janela. Quem quer aprovar a dona baratinha. Aí a gente vai para outra janela. Quem quer ser amiga da dona baratinha? Qual é o chamado da dona baratinha? E a gente está lá sempre dizendo, com a fita no cabelo e o dinheiro na caixinha, mostrando as nossas oportunidades e pedindo que as coisas cheguem. A gente está sempre procurando essa plenitude que nunca vem. A gente está sempre desesperada por esse lugar seguro que a gente não encontra. A gente chega em casa, tira o sutiã, né, que é a primeira coisa que a mulher faz. Larga os sapatos no canto de casa. Mas a gente ainda não chegou num lugar de paz. A gente pega o próximo diploma. A gente deseja a próxima promoção. A gente quer o próximo milagre. Mas a gente continua a dona baratinha, com fita no cabelo e um dinheiro na caixinha. A gente arranca os cílios, mas continua sem se enxergar, sem saber quem a gente é. A gente muda a roupa, mas continua se achando miserável. Porque no fundo, a gente perdeu esse lugar de encontro. E ei, peraí, mas o Senhor está dizendo que, olha, Ele vai fazer morada em nós. Ele está dizendo que não há nada que um homem e uma mulher percam, que Ele não seja capaz de restaurar numa porção ainda maior. E isso não é pregação triunfalista, não. Isso é pregação teológica. Adão perdeu o lugar do encontro. Na viração do dia, Jesus veio e devolveu o encontro durante todo o dia para mim e para você. A palavra declara que esse lugar é o seguinte, que olha, Ele criou um caminho. A palavra diz que Jesus, clamando em outra voz, entregou o seu espírito. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Sabe o que é isso? Foi quando Jesus conclui na cruz. E Ele diz, olha, está consumado. Está consumado. Eu fico parado. Meu Deus, Jesus é o cara. Eu paro para pensar assim, a palavra fala que Ele estava lá na cruz. E Ele disse que a minha vida ninguém toma, eu a dou. Para que pudesse ser concluído. Ele diz, olha, vem cá. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. O véu do templo se rasga. O que é o véu do templo, gente? Todo templo tinha um véu que se separava. Com música, né? A cara dela, já a família já sabe. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Quando Jesus morre, ele separa o véu que declarava o seguinte: se eu preciso ter algum contato com Deus, eu preciso que alguém vá no meu lugar, um sacerdote. Alguém assim, ó, que esteja com a vida espiritual ok. Eu preciso levar um sacrifício, eu preciso me arrepender, eu preciso andar longas distâncias, eu preciso de processos complicados. Aí o sacerdote pega aquilo que eu entreguei, ele chega lá, passa por baixo do véu. Eu não vejo o sacerdote, eu não vejo Deus, eu não ouço Deus. Aí o sacerdote depois volta: ó, a tua oferta não foi aceita não, criatura. Ou então ele volta: bem, parabéns, a sua oferta foi aceita. Havia uma separação entre o homem e Deus que começa no Éden. Jesus vem e ele diz: eu não vim só para redimir o pecado, não. Eu não vim só para te tirar do teu calabouço espiritual, não. Eu não vim, como se fosse pouco, né? Pouquíssimo. Sabe as porcaria que tu fez inteira na vida, tudo que tu faz de errado? Não seria, você não se sente satisfeita se só isso fosse resolvido? Sabe aquela mentira que você falou? Sabe aquela pessoa que você traiu? Sabe aquele pecado que você cometeu? Sabe aquele aborto? Aquela imoralidade? Sabe aquela mentira, aquela falcatrua com dinheiro? Sabe? Não sei, cada um tem seu nível, até onde foi, os seus pecados que cometeu. Ninguém está aqui para jogar pecado de ninguém, não. Essa responsabilidade não é minha nem sua, não, é de Jesus. Tem coisas que só você e Ele sabe. Coisas que são tão difíceis que você não contou para ninguém. Se Ele apagasse isso, já não estava satisfeito? Já não estava bom? Só que Ele olhou e fez: isso é pouco. Eita. É pouco. É pouco. Eu quero restaurar o meu lugar de encontro com ela. Eu quero restaurar o lugar, mas olha, eu não quero marcar um horário. Eu não quero que seja só num horário. Eu não quero encontrar com ela só na viração do dia. Vai que ela se atrasa no trânsito. Eu quero morar nela. Eu quero fazer tudo isso porque eu quero morar nela. Sabe aquela dor que ela tem, aqueles pensamentos acelerados, aquela inquietação, aquela falta de sono à noite? Eu quero morar nela. E quero dizer: olha, eu vou estar aqui na hora que você precisar. É só chama. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Veja que coisa linda. Ele falou assim: olha, eu quero estar tão conectado a ela. Eu quero estar tão conectado aos meus filhos. Que eu vou estar à distância de um. Jesus. Jesus. Ele quis se relacionar. Ele quis estar com a gente nas madrugadas difíceis. E Ele quis estar com a gente nas conquistas do domingo. Ele quis estar com a gente nessas estações e participar. E a Bíblia fala que Ele rasgou esse véu. Ele foi rasgado. E a terra tremeu e as rochas se partiram. Ele restaurou esse lugar do encontro, tornando o encontro um estilo de vida para mim e para você. O Getsemane, aquele Gólgota, aquele lugar de morte, de cruz, para Ele trouxe de volta esse Éden aqui para dentro. No Éden, a humanidade é vencida. No Éden, a gente perde. Nos jardins do nosso conforto, a gente perde a batalha. Mas sabe de uma coisa? No Getsemane, a humanidade é redimida. Deus começa a redimir eu e você nesse lugar de cruz. Deus começa a nos redimir nesse lugar de encontro. Sabe, em Cristo, a gente pode dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus disse assim: olha, se for possível, passa de mim esse cálice. A dor era tão grande que Jesus por um momento pensou: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim. E aí, olha, não vai ser possível, filho. Se eu passar esse cálice, a humanidade vai continuar partida no Éden.
Jesus disse ok. Está consumado. Satanás, bora! Me dá a chave! Me dá a chave que prendia o encontro! Me dá a chave do destino desse povo! Me dá a chave! Nunca mais! Nunca mais! Eles estarão fora do lugar do encontro! Nunca mais serão condenados pelos pecados cometidos! O cálice não só desceu inteiro em Jesus, mas aquele cálice foi partido, assim como o véu, e foi declarado: houve alguém que se colocou no lugar. Houve alguém que tomou as nossas dores. O castigo que era nosso estava sobre ele. E a palavra diz que a partir desse momento existe uma realidade de João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso não é uma frase egocêntrica, bem, vem aqui. Não, ele estava dizendo assim: olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe por quê? Eu sou o caminho. Isso é, eu me entreguei. Eu sou a verdade. Eu apaguei as mentiras da tua história. Eu apaguei as palavras de maldição. Eu apaguei o que você fez que difere da tua identidade que eu te dei. E eu sou a vida, isso é, eu redimi tua história. O que ele está dizendo não é ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por conta de um ego, por uma posição. Ele está dizendo: eu estou fazendo isso para que ninguém mais precise fazer. Eu sou o caminho para que ninguém mais precise ser. Eu sou o sacrifício para que você não seja. Então sim, Ele é o caminho. Sim, Ele é a verdade. Sim, Ele é a vida. Sim, Ele é o lugar do encontro. Está consumado. O Éden não foi restaurado hoje. Ele foi restaurado quando Jesus fez isso. E talvez seja a hora da gente tomar de volta esse lugar e dizer: eu quero esse lugar do encontro. Eu quero esse Éden. Eu quero esse lugar. Porque Ele aceitou a vontade do Pai. Em Adão a gente é escravo do pecado. Talvez algumas de nós estamos repetindo padrões. A gente está preso em lugares difíceis. A gente está lá agarrada com o nosso passado, ainda chorando e se sentindo indigna. A gente está presa a partes da nossa história que não fazem nem sentido mais para a gente. Algumas mulheres ainda estão em cima dos túmulos da sua história. Outras mulheres ainda são perturbadas ao longo do dia por palavras que ouviram. Outras ainda se sentem sujas e amaldiçoadas. Algumas ainda olham para lugares difíceis e dizem: bem, a culpa deve ter sido minha. E elas estão presas ali. Porque no fundo, elas ficaram presas na ruptura do Éden, quando elas deveriam ter entrado no Getsemane para serem libertas. Algumas ainda estão sob a lei do pecado. Elas ainda estão presas ao padrão de Adão. Elas ainda estão olhando para Eva e se vendo: eu estraguei tudo. A culpa é minha. Mas elas nunca chegaram ao Getsemane e disseram: Senhor, aqui está. Você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. E eu preciso recomeçar, Deus. Alguns de nós nunca foram ao lugar do encontro de novo. Nunca voltamos a esse lugar. E nunca deixamos Jesus colocar em nós esse Éden. O Éden não é mais um lugar físico, o Éden agora é um lugar espiritual que nós podemos acessar. E eu convido você hoje, talvez você esteja precisando voltar a esse lugar. Você esteja precisando encontrar esse Jesus. Você precisa entrar no Getsemane, porque hoje você vai sair com o Éden dentro de você. O nosso orgulho, o nosso pecado, as nossas limitações podem ter tirado a gente do jardim. Mas a cruz trouxe o jardim para dentro da gente. Nos restaurou. E talvez você se veja hoje neste lugar. Eu vou só pedir para vocês evitarem essa lateral que eu usei para demonstração. E preferir esse lado aqui ou a partir da fileira do canto.
para que ninguém pise. Às vezes o solado do sapato é mais fino, pode se cortar. Se você é uma pessoa que hoje precisa voltar a esse lugar, talvez você não está mais tendo um lugar de encontro só por conta de cansaço, gente. Pode ser. Talvez a sua rotina está te tomando tanto que você não consegue mais se ver encontrando Jesus. Talvez você nunca se sentiu perdoada de verdade. Talvez você nunca nem disse: Senhor, eu quero você morando aqui dentro de mim. É muito bom porque esse culto não está sendo gravado. Tem sido assim no ser, para que a gente fique bem livre. Se você hoje precisa que esse jardim seja restaurado em você, eu te convido a vir aqui à frente.